um arcebispo que até se pensou em abrir um processo de canonização, efetivamente um arcebispo de uma bondade imensa. Nós já estamos aqui no andar de cima da galeria para conhecer os outros arcebispos franciscanos. Verdade, portanto temos o Dom Freitelo, que foi de facto o primeiro, depois temos aqui um hiato de quase 3 séculos, até termos um novo arcebispo franciscano, que por acaso esteve apenas alguns meses na sede de Braga, foi no período de transição do Dom Henrique. Dom Henrique, como sabem, era filho de rei, tornou-se cardeal, primeiro arcebispo de Évora e depois, mais tarde, rei de Portugal, inesperadamente. Portanto, foi arcebispo de Braga com apenas 23 anos. Penso que foi o mais jovem arcebispo de Braga, com as benesses todas do facto de pertencer à Casa Real. De facto, foi um arcebispo também importante para Braga. Está em 1540 e, portanto, aí para substituí-lo escolhem o Frei Diogo da Silva, que efetivamente fica cá apenas alguns meses e, portanto, não tem grande história sequer para se contar sobre ele. E agora, para finalizar, temos os 3 arcebispos mais marcantes. Portanto, depois do Dom Freitelo, o Frei Diogo da Silva, temos depois o Dom Frei Caetano de Brandão. De facto, terá sido deste conjunto de 6 arcebispos franciscanos o mais marcante para Braga. Curiosamente, ele que deixou de ser senhor de Braga, portanto, os outros arcebispos tinham sido senhores de Braga, os outros 3. O Dom Frei Caetano de Brandão marca precisamente a fase em que os arcebispos deixam de ser senhores de Braga e, por causa disso também, acabou por ser um pouco caluniado aqui na cidade de Braga. Também porque sucede a 2 arcebispos da Casa Real, portanto, o Dom José de Bragança, arcebispo de 1741-1756, e o Dom Gaspar, seu sobrinho, de 1758 a 1789, e efetivamente foram arcebispos que marcaram um fausto, uma vida de corte, quase aqui na cidade de Braga. E depois temos um franciscano que rasga completamente. Braga passa do 80 para o 8. Portanto, só para terem uma ideia, o passo dos arcebispos era um passo com imensas obras de arte, luxo. E o Dom Frei Caetano de Brandão, que era um homem pobre e humilde, aliás, dos 6 arcebispos franciscanos era o único que era da terceira ordem regular, portanto não era da ordem dos frades menores, mas era franciscano igualmente. Portanto, tinha sido bispo de Belém do Pará, ou do Pará, no Brasil, uma grande diocese que apanha já uma parte da Amazónia, onde se preocupou muito com os mais pobres e com os mais desprotegidos da sociedade de então, e vem para Braga fazer exatamente o mesmo. Portanto, foi um arcebispo que até se pensou em abrir um processo de canonização, efetivamente um arcebispo de uma bondade imensa. Lembrar que o cônego José Paulo Abreu, a sua tese de doutoramento é precisamente sobre o Dom Frei Caetano de Brandão, que foi de facto um grande arcebispo de Braga, arcebispo de 1790 a 1805. Portanto, mas foi de alguma forma caluniado porque as pessoas acharam que tinha sido ele a recusar ser senhor de Braga, mas não tem nada a ver com isso. A Dona Maria I já estava a preparar o fim das donatarias em 1790, portanto ele foi senhor de Braga apenas um mês. Passado exatamente o mês de ter tomado posse, acabaram as donatarias, mas de alguma forma também se preocupou com a vida da cidade. Lembrar aqui um episódio muito curioso que é relatado por Inácio José Peixoto, que o Dom Frei Caetano de Brandão, além de se desfazer de muitas obras de arte que existiam no Paço dos Arcebispos, algumas dizem-se que são muito fabulosas, vai mandar retalhar os cortinados da sala grande do Paço, onde os arcebispos faziam as suas recepções, para fazer roupas para os órfãos. Como sabem, ele cria 2 orfanatos, um para meninas, outro para meninos. Portanto, o dos meninos ainda existe hoje, é o Colégio São Caetano, né? Que nasceu ali no antigo Campo dos Touros, na Praça Municipal. Tinha uma farmácia, que era a farmácia dos órfãos, que servia precisamente para dar dinheiro para o Colégio dos Órfãos. E tinha também uma mina das 7 fontes, que era também para dar água só ao Colégio dos Órfãos. Entretanto, mudaram de lugar para Massiminos, mais tarde, já no final do século XIX. Mas, efetivamente, mandou retalhar os cortinados para fazer roupas para os órfãos da cidade de Braga. Ele veio mesmo para fazer uma ruptura mesmo. Um homem bom, um homem de uma grande bondade, e efetivamente a cidade também o lembra, tem uma rua, tem uma escola também com o seu nome, portanto é o mais marcante deste grupo de arcebispos franciscanos. Passado poucos anos temos um outro arcebispo franciscano, portanto, o Dom Frei Miguel da Madre de Deus. Foi arcebispo já, não sei se terá sido o arcebispo que faleceu com mais idade, mas efetivamente foi arcebispo de Braga de 1815 a 1827, marca essencialmente uma fase de transição aqui em Braga, porque reparem,
aquele início do século XIX a primeira metade do século XIX foi muito tensa no nosso país, quer do ponto de vista político, quer do ponto de vista económico. Temos as invasões francesas, temos o rei a ir para o Brasil, o rei e toda a corte. Depois temos a Guerra dos Dois Irmãos, né? A Guerra Civil, que Braga foi um dos palcos preferenciais. E há um corte de relações com a Santa Sé. Portanto, o Dom Frei Miguel da Madre de Deus, depois do Dom Frei Miguel da Madre de Deus, temos um hiato de 16 anos até termos um arcebispo. Portanto, Braga teve sem arcebispo 16 anos. É o maior hiato da história eclesiástica de Braga e, de facto, fica também marcado por isso. Portanto, é o último arcebispo antes do corte de relações com a Santa Sé. Depois, passado poucos anos, voltamos a ter um outro arcebispo franciscano e este foi, de facto, o último arcebispo franciscano da nossa história eclesiástica, portanto, até hoje, que é o Dom João Crisóstomo de Amorim Pessoa, portanto, que foi arcebispo de 1876 a 1883. Lembrar que ele já era arcebispo, podemos dizer, 2 anos antes, porque o Dom Joaquim de Azevedo e Moura, que é um dos grandes arcebispos de Braga, dizer que é reformula o seminário, os estudos do seminário, cria uma série de instruções pastorais, porque houve uma grande desorganização na eclesiástica, porque reparem, com o liberalismo não ficamos apenas sem arcebispo, mas tivemos intromissão do Estado nos assuntos eclesiásticos, tivemos o seminário fechado durante 9 anos, e depois o clero que daí provém é um clero mal formado, com a extinção das ordens religiosas também o corpo docente dos seminários acabou por desaparecer e, portanto, é uma fase em que o próprio clero manifestava alguma falta de instrução. E o Dom Joaquim de Azevedo e Moura, que foi Ministro da Justiça, era também da Diocese de Bragança-Miranda, portanto, lembrar também da Alfândega da Fé, efetivamente foi um arcebispo muito marcante. Mas, efetivamente, como diz o Monsenhor José Ferreira nos seus fastos episcopais, com alguma graça, diz que, como ele já estava velho, gasto e caduco, e ele diz mesmo isto, foi designado um coadjutor para o substituir, portanto, com direito de sucessão. O coadjutor geralmente tinha direito de sucessão, que é o Dom João Crisóstomo de Amorim Pessoa, que lhe sucede, portanto, já a partir de 74 já estava a governar a Diocese na prática, portanto, e quando morre o Dom Joaquim de Azevedo e Moura, ele assume em 66. Portanto, qual é a grande marca de Dom João Crisóstomo de Amorim Pessoa? Podemos dizer também que foi arcebispo marcante, porque está ligado ali à Casa de Cabanas, aqui em Dume também, porque vai ser ele que vai fazer a transladação do seminário. Portanto, o seminário de Braga estava num edifício já muito antigo, do século XVI, não tinha uma grande igreja, um templo para sessões públicas, digamos, e então ele vai conseguir negociar a cedência do Colégio de São Paulo, onde se encontra o seminário atualmente. E, portanto, em 1880, dia 14 de outubro, faz-se uma grande procissão pelas ruas de Braga e o seminário sai do seu lugar original, que era no Campo da Vinha, um grande edifício que já não existe, o seminário de São Pedro, né, como tinha fundado o Dom Frei Bartolomeu dos Mártires, e transita para o antigo Colégio de São Paulo. Nessa altura, o seminário muda de nome, passa de Seminário de São Pedro para Seminário de São Pedro e São Paulo. E, portanto, é de facto o Dom João Crisóstomo de Amorim Pessoa que se empenha pessoalmente nessa mudança do seminário. E também está associado a grandes obras de reformulação do interior da Sé. Portanto, em 1882-83 faz grandes mudanças, é ele que volta a colocar os túmulos dos condes portucalenses que estavam na Capela Mor, desde o tempo de Dom Diogo Sousa, e coloca-os no lugar original na Capela dos Reis, portanto já nos túmulos e não em arcos sólios, e produz também uma série de outras alterações no interior da Catedral. Portanto, é o Dom João Crisóstomo de Amorim Pessoa, portanto, que vem a retirar-se em 1883. A Galeria dos Arcebispos vale uma visita, né? Tem muita história para ser contada. E lembrar ainda que houve alguns arcebispos, bispos auxiliares, que eram de ordens religiosas. Há pelo menos um que eu me lembro que era franciscano, pelo menos era de um dos ramos franciscanos, que era o Dom Frei André de Torquemada. Eu falei do Convento dos Remédios já numa destes vídeos. Quem fundou o Convento dos Remédios foi precisamente ele, Dom Frei André de Torquemada, que era um religioso franciscano da Ordem Terceira da Penitência da Andaluzia, e que funda o primeiro convento franciscano de Braga, podemos dizer, da cidade, porque depois temos os capuchinhos que o Dom Diogo Sousa coloca em Real, mas o primeiro na cidade foi precisamente, de uma ordem feminina, evidentemente, é precisamente o Dom Frei André de Torquemada, que foi bispo auxiliar, podemos dizer. Eles na altura chamaram-o coadjutores, mas ele de facto não tinha direito de sucessão, mas foi auxiliar desde o Dom Frei Baltasar Limpo, pelo menos desde o Dom Diogo de Sousa até o Dom Frei Baltasar Limpo, e, portanto, a ele se deveu também a fundação de um convento, também do seu carisma franciscano, aqui na cidade de Braga. Então, nosso próximo passo é para o convento, para Real. Muito bem.